toda cidade, existe um lado sombrio que se reflete nos tribunais, onde réus lutam com todas as forças pela própria sobrevivência. Mesmo aqueles que tiraram a vida de outra pessoa tentam de tudo para escapar da condenação, persuadindo juízes e jurados de sua inocência. Ao longo dos anos, surgiram inúmeras táticas para evitar a punição. Um exemplo emblemático é a conhecida defesa Twinkie. No caso de Dan White, responsável pelo assassinato do prefeito de São Francisco, George Moscone, e do supervisor Harvey Milk, seu advogado argumentou que o consumo excessivo de Twinkies são um tipo de bolo doce e industrializado muito popular nos Estados Unidos, indicava uma depressão profunda. Segundo essa linha de defesa, essa escuridão interior teria levado o réu a cometer o crime, sugerindo que ele não agiu de forma deliberada, mas que sua mente estava desequilibrada. Há também casos em que indivíduos alegaram insanidade sem realmente possuí-la. Uma variação curiosa dessa estratégia é a defesa da lua cheia, que sustenta que no momento do crime, a influência da lua cheia provocou comportamentos anormais. Outro argumento utilizado foi o do sonambulismo, no qual os acusados afirmavam não ter consciência dos atos cometidos, como escolher um machado para atacar um ente querido, pois estavam literalmente dormindo. É justamente por meio dessas defesas inusitadas que a história de hoje nos apresenta mais um exemplo surpreendente, sugerindo que um assassinato aparentemente irracional pode, dependendo da perspectiva religiosa ou psicológica, ter uma explicação plausível. Imagine uma defesa legal que alega: fui possuído por um demônio. Um argumento inédito nos tribunais dos Estados Unidos, onde um homem descrito como magro, envelhecido e marcado, afirmou que uma entidade demoníaca tomou o controle de seu corpo, obrigando-o a matar. Esse foi um dos casos mais singulares em que tal defesa foi empregada, e seu sucesso ou fracasso ainda permanece em debate. Olá, pessoal. Aqui é Nelson, e bem-vindos ao episódio do nosso canal News Web Doc. Hoje trazemos uma história intrigante que mistura duas vertentes: o sobrenatural e o crime real. De um lado, não se trata apenas de um sujeito alegando possesso. Há uma rica história e evidências que sustentam esse fenômeno paranormal. Do outro, um assassinato brutal cometido à luz do dia, cuja violência chocou a todos. Esta é a narrativa de David Glatzel, um jovem que, segundo relatos, foi possuído, e de Ari Johnson, que aparentemente realizou um assassinato inexplicável. Suas histórias se entrelaçam e culminam no primeiro homicídio registrado em Brookfield, Connecticut. Em 1981, Ari afirmou que um demônio havia se apoderado dele, dando início a um caso que mistura elementos paranormais e criminais de forma surpreendente. Para contextualizar, Brookfield é uma pitoresca cidade no condado de Fairfield, na parte oeste do estado de Connecticut, situada aos pés das montanhas Birkar. Até os anos 1970, essa comunidade tranquila, cercada por antigas plantações de algodão e fábricas de papel, passou por uma transformação quando muitas pessoas, inclusive vindas de Nova York, se mudaram para a região, impulsionando o crescimento imobiliário e o surgimento de bairros suburbanos. Entre as famílias que se estabeleceram lá estava a dos Glatzel. No verão de 1980, Debbie Glatzel, de 26 anos, vivia na casa dos pais, mas planejava mudar-se com seu noivo Ari Johnson, de 19 anos. Eles encontraram um imóvel para alugar, mas logo descobriram que, além do preço acessível, a casa precisava de uma reforma profunda, uma limpeza completa e reparos para se tornar um lar habitável. Naquele dia abafado, David, o irmão de 12 anos de Debbie, decidiu ajudar, mesmo preferindo estar com os amigos. Determinado a apoiar sua irmã e seu futuro cunhado, ele colaborou na reforma. Enquanto Debbie se dedicava à cozinha, removendo anos de resíduos queimados do fogão, David enfrentava as teias de aranha na sala de estar e subia as escadas rangentes da casa antiga, em um corredor sem janelas, para descobrir o que mais aquele local esquecido aguardava. A residência exalava um ar de abandono. Parecia que seu antigo morador havia vivido ali por décadas, acumulando objetos e deixando jornais e revistas empilhados em caixas nos cantos dos quartos.
relíquias de um passado que jamais seria lido novamente. A sujeira estava tão incrustada nas rachaduras do piso que era impossível distinguir onde uma tábua terminava e outra começava, enquanto um cheiro musgoso de umidade e poeira permeava todos os cômodos. De repente, David desceu correndo as escadas em pânico, alegando que não estavam sozinhos na casa. Ele contou ter visto um homem idoso emergir do nada que o empurrou e o ameaçou. Ari, que se considerava o responsável pelo imóvel, revistou cada quarto no andar superior, mas não encontrou nenhum sinal desse velho, seja em armários ou debaixo das camas. Ainda assim, David estava convicto de que aquilo fora real. Uma figura sombria, de aparência magra e com marcas de queimadura, que teria se materializado para alertá-los de que, se alguém se mudasse para aquela casa, desgraças viriam para a família. Debbie, por sua vez, pensou que David poderia estar tentando escapar da árdua tarefa de limpar. Mas Ari acreditava que havia algo muito mais sério por trás do ocorrido. Essa história, que mistura elementos paranormais com um crime chocante, continua a intrigar e desafiar nossas percepções sobre o inexplicável. Fique conosco para mais detalhes dessa narrativa que transcende os limites entre o natural e o sobrenatural. Talvez David simplesmente não quisesse que sua única irmã se mudasse, então ele inventou uma história assustadora sobre um velho homem queimado. Foi uma tentativa engenhosa do garoto, mas obviamente ninguém acreditou na narrativa. Mesmo assim, com David visivelmente abalado, o dia seguiu. As tarefas foram concluídas, e Annie e Debbie continuaram a limpeza por conta própria, enquanto os três retornavam para casa. No entanto, o que parecia ser o fim daquele episódio revelou-se apenas o início de uma série de acontecimentos bizarros que culminariam no trágico assassinato de um homem. De volta à residência, David não conseguia tirar da cabeça a imagem daquele velho que supostamente habitava o andar superior. Talvez sua história fosse apenas uma elaborada tentativa de manter sua irmã por perto, mas nas semanas seguintes, algo muito mais sombrio começou a se manifestar. David passou a sofrer de terrores noturnos intensos, pesadelos que ultrapassavam qualquer experiência anterior, a ponto de ele temer dormir. O jovem, que antes era extrovertido, tornou-se retraído, afastando-se dos estudos e dos amigos, enquanto descrevia minuciosamente as visões perturbadoras que o atormentavam. Ele relatava a aparição de um homem com olhos negros, um rosto esguio com traços quase animais, dentes desalinhados, orelhas pontiagudas, chifres e até cascos. Enquanto Harry e Debbie continuavam sua limpeza sem incidentes, parecia que a entidade misteriosa estava cumprindo sua promessa de prejudicar a família se eles permanecessem no local, usando David como um meio para transmitir essa mensagem de forma insistente. As visões começaram a se manifestar também durante o dia. Numa ocasião, enquanto a família o chamava para o jantar, Debbie encontrou David em seu quarto, fixo em uma parede, como se estivesse em transe. A situação se agravou quando David passou a aparecer com arranhões e hematomas inexplicáveis, que ele atribuía aos ataques do velho misterioso. Preocupada, Debbie insistiu para que Harry ficasse por perto durante várias noites, a fim de monitorar o jovem. Juntos eles revezavam turnos de vigilância, na esperança de que alguém pudesse testemunhar o que realmente estava ocorrendo e ajudá-los a entender o fenômeno. A tensão aumentou ainda mais quando, durante uma patrulha noturna, Debbie e sua mãe testemunharam David sendo brutalmente espancado e estrangulado por mãos invisíveis. Durante esses episódios, o jovem emitia sons perturbadores, misturando rosnados guturais a passagens bíblicas, dos quais ele não tinha lembrança ao despertar. Além disso, todos os membros da família juravam ter ouvido passos no sótão, acompanhados pelo som inconfundível de tábuas rangendo, sugerindo que a presença sombria se intensificava com o tempo. Desesperados, David, Debbie e Harry convidaram um padre católico para visitar a casa alugada, na esperança de que uma intervenção espiritual pudesse livrar o jovem do tormento que o afligia. Contudo, mesmo após o ritual, as visões persistiram, deixando claro que o problema não seria facilmente resolvido. Diante disso, a família decidiu encerrar o contrato de aluguel. Não queriam mais viver naquele lugar amaldiçoado.
Determinados a ajudar David a se libertar do que quer que estivesse preso a ele, eles optaram por uma medida extrema, recorrendo à assistência de renomados investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren. Como muitos residentes de Connecticut na década de 1980 fariam em situações tão desesperadoras. Warren chegou à casa dos Glatzel e, inicialmente, limitou-se a observar a situação para que todos pudessem compreender o que estava acontecendo. Em pouco tempo, os mesmos fenômenos que a família já conhecia se manifestaram. Passos ecoando no sótão de David, gritos e ferimentos grotescos atribuídos à presença de um velho espectral. Eles viram o garoto sofrer convulsões intensas e espasmos, o que levou à realização de 3 exorcismos menores conduzidos por um padre, na tentativa de libertar David da influência demoníaca. Cada sessão foi aterrorizante para todos, com momentos em que David parecia levitar e, por instantes, até parava de respirar. Durante esses rituais, o jovem gemia e proferia palavrões, além de mencionar um assassinato iminente, embora ninguém na época compreendesse exatamente a que ele se referia. Com o passar das semanas, David continuava extremamente perturbado, alternando entre breves períodos de alívio e novos surtos de terror. Então, durante o 3º exorcismo, a situação atingiu um novo nível de horror. Cansado de ver o sofrimento do rapaz, Ari exigiu que a possessão fosse transferida para ele, em vez de permanecer sobre David. Todos os presentes afirmaram ter testemunhado algo extraordinário. Uma névoa negra parecia emanar de David e se dispersar. E Lorraine chegou a dizer que viu essa essência entrar em Ari, cujas mãos pareciam estar presas. Warren explicou à família que um demônio pode demorar a assumir o controle total de alguém, especialmente de um adulto, pois não se pode combater o invisível. Ele recomendou que mantivessem os olhos abertos para qualquer sinal de nova manifestação. Poucos dias depois, David reapareceu com um semblante renovado. Seus hematomas desapareceram e as visões cessaram, trazendo um breve período de calma à casa. Enquanto isso, Debbie trabalhava no canil em Brookfield, cuidando dos cães, e seu chefe, Alan Bono, de 40 anos, observava a situação com preocupação. Embora ele não tivesse certeza se o irmão mais novo de Debbie realmente estava possuído, notava que o incidente afetava profundamente a família, que inclusive perdeu a casa alugada. Comovido, Alan ofereceu um desconto em uma pequena propriedade que possuía próxima ao canil, dando à família uma chance de deixar para trás aquele ambiente sinistro. Em 1980, Debbie e Ari decidiram seguir em frente, mas nos meses que se seguiram, algo em Ari começou a mudar. Ele confessou sentir uma presença estranha que jamais experimentara antes. Debbie também percebeu comportamentos inusitados. Certa vez, a encontrou na sala de estar, olhando fixamente para o vazio, de modo semelhante ao que havia visto em David. Ari tentou convencê-la de que tudo não passava de negação, possivelmente resultado do trauma vivido com David, e que ele não queria reviver aquela experiência. Contudo, sinais começaram a indicar que a entidade demoníaca poderia estar se infiltrando nele. Como em um filme de zumbis, Ari passou a agir de forma errática e preferia manter tudo em segredo, mesmo sabendo que era inevitável enfrentar a verdade. No início de 1981, enquanto voltava do trabalho, Ari declarou que finalmente a presença havia tomado total controle sobre ele. Em uma estrada isolada, ele perdeu o domínio do carro, forçando-o a desviar bruscamente para evitar uma colisão com uma árvore. Felizmente, saiu ileso. Você pode pensar que se essa história fosse real, o demônio estaria tentando matá-lo, mas, surpreendentemente, não foi o caso. Após algum tempo, Ari recuperou sua força, e a possessão não evoluiu para algo fatal. Parecia, na verdade, que a entidade pretendia apenas fortalecer sua influência sobre ele. Poucos dias depois, Ari foi visto voltando sozinho para a antiga residência, o mesmo lugar que quase alugaram, onde tudo começou. Seja por sua própria decisão ou por influência da entidade que o habitava, assim que chegou à propriedade, ele se dirigiu imediatamente a um velho poço, como se fosse irresistivelmente atraído por algo desconhecido, fixando seu olhar em sua escuridão.
Foi ali que ele confrontou de maneira impactante o demônio em sua total potência. Naquele instante, enquanto seus olhos se encontravam com os da entidade, nada mais seria o mesmo. Ficou claro para todos que o jovem não era mais o bondoso rapaz de antes, pois o demônio havia assumido o controle completo de sua alma. No dia 16 de fevereiro de 1981, tudo desmoronou. Harry telefonou alegando sentir-se mal depois do trabalho na arborização e decidiu passar o dia com sua irmã Wanda, Debbie e sua prima de 9 anos, Mary. Juntos, eles saíram enquanto Debbie cuidava dos cães no trabalho. E o chefe de Debbie, Bono, também estava presente naquele dia. Durante o almoço, ao irem a uma pizzaria local, os primeiros sinais de problemas surgiram. Bono, após consumir algumas cervejas, começou a agir de forma desinibida. Seus lábios soltos, embora não completamente insanos, foram suficientes para irritar Ari, que o instou a se acalmar. Após o almoço, quando todos retornaram ao canil, a tensão aumentou e uma discussão irrompeu entre Bono e Ari. Tentando proteger a criança, Debbie tentou levar sua prima embora antes que algo pior acontecesse. Mas, segundo relatos, Bono agarrou a garotinha e se recusou a soltá-la. Talvez ele pensasse que estava apenas brincando, mas esse ato enfureceu Ari. Ele baixou o olhar e, num rosnado profundo e incomum, semelhante ao de um animal possuído, rompeu o silêncio. Aproveitando essa pausa, Ari sacou um canivete de cerca de 5 polegadas e atacou Bono ali mesmo, esfaqueando-o violentamente enquanto gritava. Wanda tentou intervir, e Debbie se esforçou para separá-los, mas Ari estava fora de controle. Em menos de 1 minuto, Bono recebeu aproximadamente 20 facadas, principalmente no peito e no abdômen. Em alguns golpes, a lâmina perfurou seu coração. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas infelizmente não resistiu e faleceu poucas horas depois. O legista afirmou que alguns dos golpes foram devastadores, atingindo órgãos vitais, com uma porção de seu coração arrancada até sua barriga. Harry foi detido a cerca de 2 milhas do local, após tentar fugir, e o sargento Gordon Fairchild, da polícia de Brookfield, relatou que Harry afirmou não ter tido a intenção de ferir ninguém, mal conseguindo recordar os detalhes. Enquanto estava sob custódia, Harry proferiu palavras desconexas por alguns minutos, antes de adormecer em sua cela. Ao despertar meia hora depois, ele continuava a ser acusado de assassinato em 1º grau, um caso que marcaria o primeiro homicídio registrado na história de Brookfield. No dia seguinte, Lorraine Warren informou à polícia que Harry não agiu sozinho, declarando que ele estava possuído, e contou sua versão dos acontecimentos. O julgamento que se seguiu atraiu a atenção mundial, quando o advogado de defesa ousou argumentar que o réu estava sob a influência de demônios no momento do crime. Contudo, devido à falta de evidências concretas, essa defesa não pôde ser comprovada em tribunal. Assim, Ari foi condenado por homicídio culposo em 1º grau e sentenciado de 10 a 20 anos de prisão, embora tenha sido liberado mais cedo por bom comportamento, cumprindo pouco menos de 5 anos. Durante seu período na prisão, ele recebeu educação, casou-se com Debbie e, de alguma forma, sua vida, assim como a de David, voltou a ser ao menos tão normal quanto possível após tanto caos. Tudo indica que, com o tempo, o demônio que supostamente havia tomado Ari decidiu se retirar. A explicação mais plausível é que Ari nunca esteve realmente possuído. O que aconteceu foi um momento de explosão emocional, quando ele perdeu a paciência com Bono, e num impulso, alegou que o diabo me fez fazer isso. Talvez após o assassinato, a entidade tenha se satisfeito e se afastado. Ou se Ari e Debbie nunca tivessem deixado aquele velho imóvel, o demônio poderia ter mantido sua promessa e eventualmente os deixado em paz. E assim concluímos mais um vídeo hoje. Obrigado por nos acompanhar e, por favor, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais histórias assustadoras e misteriosas como esta. Lembre-se, nunca se sabe, talvez sua cidade seja a próxima a revelar seus segredos sombrios.